Nessa segunda-feira, o grande destaque é o confronto entre o líder do Campeonato Brasileiro, o Santos, contra o Curitiba, que faz uma boa campanha em casa, mas fora de casa tem deixado a desejar. Além disso, nós temos outras ligas complementares, como Dinamarca, Finlândia, Islândia, Polônia, Romênia e também a Suécia, que são, obviamente, competições que aparecem com mais frequência nessa época do ano, quando as grandes competições europeias estão pausadas. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade em grades fracas e grades cheias aqui no YouTube. Eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda, dia 22 de julho. Começamos o nosso planejamento com o Santos e Curitiba. O Santos vem de empate fora de casa contra o Vila Nova e se manteve na liderança da competição. E o Curitiba perdeu em casa para o Mirassol. O Curitiba tem uma boa campanha em casa, mas vem de derrota para o Mirassol. Não venceu nos últimos 5 jogos, como o Radar Esportivo informou pra gente aqui. A cotação do Santos ainda não tá aparecendo aí, mas eu já tenho ela aqui, já fui procurar em outro local. A cotação tá 1,62 na Betfair, por exemplo, que é a minha parceira aqui do canal. E essa cotação vem descendo, ela abriu a 1,73 e ela tá descendo nesse momento. Por que essa cotação tá descendo? Porque o Santos é um mandante muito sólido. Vamos dar uma olhada no nosso PDF de apoio? Se você não tem acesso ao PDF de apoio, é só você se tornar membro do canal, você vai ajudar na minha produção de conteúdo e ainda vai receber todos os dias o PDF de apoio com mais de 150 competições, principalmente nessa pausa europeia das grandes competições. É muito bom você ter esse tipo de informação. Dá uma olhada na campanha do Santos dentro de casa. O Santos perdeu apenas uma partida, venceu o restante, venceu 6, saiu na frente em 86% dos jogos, 71% desses jogos ele passou sem sofrer um mísero gol e não falhou em marcar em nenhuma partida. Nem na partida que ele perdeu ele falhou em marcar, Então é um time muito constante e muito agressivo. Passou por uma oscilação recentemente, mas ainda muito agressivo. 16 gols marcados, uma média de mais de 2,2 gols por jogo e apenas 3 gols sofridos em 7 partidas. O Curitiba não venceu nenhuma partida fora de casa. O Curitiba saiu na frente em apenas 29% dos jogos, passou 57% desses jogos fora sem conseguir marcar um gol. Então o mesmo número de gols que o Santos tomou foi o que o Curitiba marcou e sofreu 7 gols. Em apenas 14% dos jogos ele deixou de sofrer gol, mas ele sofreu apenas 7. Então a média é de 1 gol por jogo, mas relativamente não é uma defesa tão fraca. Ok? Em relação ao aproveitamento, olha isso daqui que é uma diferença absurda. Enquanto o Santos precisa de 3,5 finalizações no alvo para achar um gol, o time do Curitiba precisa dar 12 finalizações no alvo para marcar um gol. Só que fora de casa, a média de finalizações é de 5,2. Então ele precisa mais ou menos ali de 2,5 partidas para conseguir marcar o seu gol. É um ataque realmente com muita dificuldade. Isso até facilita se o Santos estiver jogando com linha alta, porque o contra-ataque do Curitiba ele pode até ser perigoso, mas o aproveitamento do Curitiba não tem sido muito bom, O primeiro tempo do Santos tem mais vitórias, mais gols marcados, porém o time do Curitiba tem uma defesa boa, não sofre tanto gol e tem o mesmo número de derrotas que o Santos. No segundo tempo, aí sim, o Santos é completamente dominante, muito mais vitórias, nenhuma derrota, 9 gols marcados contra 1 do adversário e 2 gols sofridos contra 5 do Curitiba. Então o Santos tende a dominar sim o seu adversário o jogo inteiro, principalmente tendo mais volume ofensivo na segunda etapa. 86% dos jogos em casa do Santos, nós tivemos 2 gols, porém apenas 43% dos jogos do Curitiba fora. E a gente vai traçar esse cenário em relação a gols de uma maneira mais cautelosa, pensando num cenário ao vivo, Segura aí que a gente já vai fazer isso. O Santos marca, como a gente já sabe, a maioria dos seus gols no final do jogo e o time do Curitiba, como é uma equipe que sofre poucos gols, tem um dado só interessante, que é a quantidade de gols sofridos, principalmente na saída do intervalo. Isso é uma coisa que tem chamado a atenção, tá bom? A média de cartões das duas equipes não é tão alta, então não me parece ser um jogo assim tão pegado para cartões. O que a gente tem de informação? Com essa cotação de 1,62, a primeira coisa que me vem à cabeça é que é uma cotação justa. E se ela cair para 1,50 alguma coisa, não vai ser nada de outro mundo. Porque nós temos um Curitiba que vem muito mal fora de casa e nós temos um Santos que vem muito bem em casa. Além disso, o momento do Curitiba não é nada bom. Se a gente pegar os últimos jogos do Curitiba no geral, o Curitiba perdeu para o Mirassol em casa, perdeu para o CRB fora de casa e empatou com o Paysandu
e Vila Nova, além da derrota para o Amazonas. Então a última vitória do Curitiba foi há 6 jogos atrás, há 5 jogos atrás, contra o América, vencendo por 1-0, certo? Então a fase do Curitiba não é nada boa. Enquanto o Santos vem de um empate importante fora de casa contra o Vila Nova, venceu o Ituano, venceu o Ceará, venceu a Chapecoense, empatou com o Mirassol e venceu o Goiás. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6 partidas de invencibilidade, certo? Então dá pra gente concluir que essa cotação do mercado ela é justa e se ela descer, não vai ser nada de injustiça, correto? Então vamos pensar nesse cenário. Vamos dar uma olhada como joga o Santos em jogos dentro de casa para a gente traçar se o Santos vai conseguir entregar para a gente uma superioridade com um domínio completo do jogo ou se o Santos tende a jogar talvez de uma maneira um pouco mais reativa. E vamos tentar entender também o que o Curitiba pode fazer jogando fora de casa nessa fase um pouco mais difícil do campeonato. Olha só, o Santos, quando jogou contra a Chapecoense, foi um time mais dominante. As barrinhas lá em cima, uma cotação do Santos próximo de 1,45. O Santos conseguiu marcar o seu gol só no final. Então aqui o Santos também era favorito, também jogava contra uma equipe que não vai tão bem fora de casa, mas só conseguiu marcar aos 93. Isso passa uma informação de que dá para tentar esperar uma cotação um pouco mais elevada no Santos. E não necessariamente em jogos onde o Santos é favorito, nós temos expectativa de muitos gols, certo? Outro jogo aqui, foi contra o Goiás. O Santos também foi dominante e só conseguiu encontrar os seus gols no segundo tempo. E também era uma cotação próxima aqui de 1,70. Vamos pegar aqui outro cenário. Santos e Ituano. Aqui o Santos de novo teve domínio, mas conseguiu encontrar o seu gol mais cedo. E mesmo tendo marcado mais cedo, não foi um jogo de muitos gols. Apenas 2 gols nessa partida, tá? Vamos pegar outro jogo ali atrás. O Santos enfrentando o Botafogo. Nesse caso ele saiu atrás do placar, mas não teve um domínio tão grande. Ele só foi dominar o jogo quando já estava perdendo por 2-1. Contra o Brusque, aqui foi um jogo um pouco mais diferente. O Santos não aplicou uma superioridade tão grande, mas provavelmente jogou de maneira bastante reativa. Então, agora vamos dar uma olhada no Curitiba para a gente fazer uma conclusão do que a gente pode esperar desse jogo, O Curitiba fora de casa, que acabou de perder, por exemplo, agora para o CRB, não é uma equipe que tem tanta posse de bola, Teve um gol que foi contra aqui, a favor da equipe, numa situação provavelmente de contra-ataque. Aí tomou um empate, depois tomou o vermelho, acabou perdendo no final. O Curitiba perdeu para o Amazonas, também sem jogar com tanta posse de bola. E o Curitiba empatou com o Goiás, também sem jogar com tanta posse de bola. Achou um gol cedinho aqui. Então o Curitiba ele pode sim vir para esse jogo contra o Santos para fazer um jogo um pouco mais reativo, Só que quais são os problemas do Curitiba ao tentar fazer um jogo reativo? O aproveitamento do Curitiba, que é a quantidade de finalizações que ele precisa dar no gol para marcar um gol, é muito ruim. Então se o Curitiba ficar contando só com jogadas esporádicas de contra-ataque, talvez ele não consiga criar tanto perigo. O perigo, entre aspas, eminente que eu digo é de fato o gol, Então esse jogo ele pode ser um jogo onde o Curitiba tenha uma tendência de ficar mais recuado e o Santos tenha muito mais posse de bola, porque o momento do Curitiba faz com que ele possa ficar mais acuado dentro de campo, O Santos vem num bom momento e tende a propor jogo. O Curitiba, se jogar dessa maneira, vai criar perigo no contra-ataque. Se o contra-ataque não estiver encaixando, para você que trabalha ao vivo é excelente, principalmente para você que é um trader. E se esse contra-ataque encaixar em algum momento, mesmo assim você pode, teoricamente, contar com um mau aproveitamento das finalizações do Curitiba. Então o Santos, para tomar gol aqui, obviamente vai ter que fazer uma forcinha um pouco maior. E é por isso que eu gostaria de tomar um pouco de cuidado em relação a pensar no cenário de gols. Por quê? Porque se o Santos vai enfrentar uma defesa fechada, e já aconteceu isso contra adversários recentes, onde o Santos só conseguiu marcar no segundo tempo, pode ser que a gente tenha aqui um jogo se arrastando num 0-0 até que o favorito faça o gol, ou até que o Curitiba, num contra-ataque, consiga o milagre de fazer um gol, no caso, Mas, quando eu falo milagre, é porque o aproveitamento, você que é torcedor do Coxa, sabe que não tá bom. Mas se o Santos abre o placar cedo, aí é um outro jogo. Aí o cenário de gol já fica um pouco mais atrativo, porque o Curitiba, que já está em má fase, ele não pode ficar só recuado. Então ele tende a vir para cima. E aí pode ser um cenário para pensar em mais 1, mais 2 gols.
né? O Santos marcando cedo desconstrói um pouco essa imagem de um jogo arrastado, porque o Curitiba vai ser forçado a sair. O Santos não conseguindo um gol cedo, se arrastando para o segundo tempo, aí pensar numa vitória tardia do Santos, ou quem sabe no empate anula no Santos com uma cotação mais elevada. Se o Curitiba sair na frente, pensar numa dupla chance do Santos não é ruim, né? Sempre que tiver um gol cedo, a gente pode pensar num cenário diferente. Agora, o jogo se arrastando, eu não trabalharia a favor de gols, eu olharia mais para um lado ali de um Santos empate anula, ou até mesmo para uma vitória do Santos com uma cotação mais elevada. Então, para mim, essa cotação de 1,60, 1,65 para o Santos, ela tá justa, ela não deveria estar em outro lugar, principalmente por conta do momento do Curitiba fora de casa, né? Que é uma equipe que não conseguiu vencer nenhuma vez ainda na competição fora de casa. Ela, o Brusque, o CRB, o Guarani, o Ituano e a Ponte Preta não conseguiram vencer fora de casa ainda, tá bom? Vamos colocar aqui como um jogo para provável vitória do favorito, né? Com todo respeito ao Coxa, eu sei que Série B tem sempre uns dribles na gente, né? A gente às vezes imagina que o favorito vai vencer, o favorito se complica, mas é uma provável vitória, né? De preferência você tentar buscar uma cotação mais alta. E eu não vou te indicar gols aqui, porque tudo depende se o gol, por exemplo, do favorito vai sair cedo ou não, ou se o Curitiba marcar pode ser que ele se feche muito bem, e aí o jogo pode se amarrar, tá? Em opções de jogos complementares. Na Bulgária, eu tenho trabalhado somente, ou eu tenho colocado aqui a opção de trabalhar somente os principais times, tá? Então, por exemplo, essa aqui que é a primeira divisão da Bulgária, como o Ludogorets não joga hoje e nem o CSKA Sofia, eu, sinceramente, vou deixar passar. Na Dinamarca, a gente tem o Copenhague, que se eu não me engano vai estrear na competição, não fez nenhum jogo, né? Então pode ser um jogo interessante pra gente acompanhar, né? Na Finlândia, esse aqui do Inter, o FC Inter, não é uma equipe de muito topo de tabela, então acho que é um jogo muito longe. Na Islândia, o Valur Reykjavik é uma equipe que está sempre disputando ali com o Vikingur Reykjavik. Inclusive, fora de casa, o Valur é uma equipe que tem bastante vitória, tá? Dá para ficar de olho aqui como um jogo complementar. O outro jogo, que é de equipes com nomes muito difíceis de se pronunciar, também estão ali na parte de cima. Pode ser uma opção para você, tá bom? Na Polônia, não tenho trabalhado esses times aqui de meio de tabela. O Jagiellonia, ou Jagiellonia, não sei se é assim que se fala, já venceu o seu jogo, né? Já disparou ali na liderança. Vai ser a equipe que eu vou acompanhar, junto com o Lech Poznan, junto com o Legia, junto com a equipe do Legia Varsóvia. Vão ser as equipes que eu vou acompanhar na Polônia. Na Romênia, esse Farul Constanta é uma boa equipe, já coloquei como complementar aqui. No campeonato passado, se eu não me engano, ele terminou na 4ª colocação. É uma equipe interessante para ficar de olho. E na Suécia nós temos o AIK, que já foi, como eu falei para vocês, uma equipe que eu gostava muito de trabalhar no meu início do trade. Hoje em dia já não está vivendo uma fase tão boa, mas é uma opção para jogo complementar também, tá? Aqui no cenário da América do Sul tem o Chile na 2ª divisão. Também tem, que eu tinha esquecido de falar, na China, o Shanghai enfrentando o Guangzhou, não sei se é assim que se fala. Na verdade, esse time aqui, o nome dele era alguma coisa Everbright, eles tiveram que mudar o nome, né? Eu não tenho certeza da pronúncia do primeiro, mas era alguma coisa Everbright. E se a gente olhar, olha só, o PDF de apoio, o Shanghai, ele vem fora de casa numa pegada muito forte. São 7 vitórias em 9 jogos, uma iniciativa muito grande. Eu não duvido que possa ser um bom jogo para acompanhar, tá? Vou marcar aqui também como jogo complementar. Esse jogo é 8h35 da manhã. Olha só, é uma equipe do Shanghai que nesse momento está na 2ª colocação do campeonato. Tem uma campanha fora de casa sem derrotas. E dentro de casa, o adversário perdeu mais do que venceu. Pode ser uma opção, tá? Pode ser uma opção interessante. Na Colômbia, está começando agora, né, o campeonato da Colômbia. Então é muito cedo ainda para fazer alguma coisa. E eu acho que é isso. Tem alguns amistosos aqui, por exemplo, a Inter de Milão já joga, a Roma já joga. A gente vai ter aí mais uns 20, 25 dias de pausa europeia, mas com muitos amistosos. Eu, sinceramente, nesse início, não aconselho, tá? Mas é só mesmo um comentário. Na Lituânia tem os Žalgiris. A gente já conhece a força dos Žalgiris aqui. Vou marcar também como uma opção para trabalhar de jogo complementar. Eu acho que é isso. Na Rússia eu tenho feito pouquíssima coisa. Tenho olhado muito pouco para o futebol russo. E eu vou ficando por aqui. O espaço está aberto aí para vocês participarem. Se você tiver alguma informação sobre essas equipes, principalmente me ajudando nas pronúncias, né? E a gente volta amanhã. Um grande abraço e até a próxima.